Olá, vamos agora só finalizar essa aula com uma breve recapitulação dos blocos que a gente conversou agora há pouco. A gente conversou no primeiro bloco em relação a alguns conceitos de informática em saúde e a sua relevância da coleta de dados. Como eu já comentei no início, muito é sobre a questão dos dados em saúde, muito do uso da informática em saúde é como a gente utilizar de maneira mais adequada esses dados. Tá? A gente comentou também sobre a questão do sistema de informação na PS, que é o SUS APS, o CISAB, a Rede Nacional de Dados em Saúde, como isso tudo se integra de uma maneira que resolva de maneira mais completa possível os problemas que a gente identifica na saúde pública. No bloco 3, a gente conversou sobre algumas tecnologias inovadoras, como a telemedicina, o uso de dispositivos móveis e outras tecnologias como a IA, inclusive, como isso tem impactado todo o processo de uso dos dados em saúde e das intervenções em saúde pública. E no bloco 4 a gente pensou algumas estratégias em relação à questão do acompanhamento, à qualidade do atendimento e do uso dessas tecnologias. Tá? Então cada bloco ele foi se intensificando, se aprofundando em relação às questões de informática em saúde, formando uma visão completa de todo o processo de transformação digital da atenção primária à saúde. Como eu comentei, a informática em saúde não é só uma questão de infraestrutura, de você adotar um prontuário eletrônico. É muito também sobre como você vai utilizar de maneira mais adequada os recursos digitais que a gente tem disponível. Tá? Identificar sempre na vanguarda da questão do uso da tecnologia em saúde e como utilizar essa tecnologia de maneira adequada para seguindo as questões dos princípios do SUS e promover uma questão de saúde mais bem estruturada e resolvendo os problemas da população. Algumas mensagens importantes em relação a essa aula é que a informática em saúde ela veio para ficar e a atenção primária à saúde é um terreno fértil para essas inovações. Como eu comentei, a gente tem uma política de saúde pública no qual a gente foca bastante na questão da atenção primária à saúde, tem um volume grande de pacientes, é a porta de entrada dos serviços de saúde, né, da saúde pública como um todo. Então, a atenção primária, considerando que a gente está mais próximo do paciente, mais próximo das comunidades, então é um terreno muito bom para a gente começar a implementar mais essas tecnologias. A tecnologia ela não vai substituir o profissional, mas vai aumentar o seu alcance e efetividade. Eu ia comentar, tem todo o medo da questão do uso da inteligência artificial, se isso vai substituir algumas profissões, mas essa não é a intenção, reforço novamente. É mais uma questão de você melhorar o alcance do trabalho daquela pessoa, a sua efetividade. São recursos que podem ser utilizados realmente para melhorar muito a qualidade do atendimento e a qualidade do trabalho como um todo. E o foco sempre será nas pessoas, né, tanto nos pacientes como nas equipes, com a tecnologia como um meio, tá? A intenção não é você substituir profissionais, não é você focar na tecnologia, você está utilizando recursos que estão surgindo, novas tecnologias, para tentar melhorar o atendimento, tá? São muitas coisas que a gente consegue fazer e a gente não pode ter medo de utilizar essas ferramentas. É só uma questão de você ter capacitação adequada e entender como aquelas tecnologias funcionam. Então a gente consegue fazer muita intervenção interessante utilizando isso. A transformação digital ela já começou, tá? É um processo que está em andamento, a gente tem várias políticas que chegaram para tentar melhorar essa questão toda do uso da tecnologia, e cabe muito a nós profissionais liderarmos esse movimento de forma consciente, de maneira ética e centrada em melhorar a saúde da comunidade. Tá? Vai muito de cada um tentar se aprofundar em relação a como funcionam algumas tecnologias, o que pode ser feito, como eu posso melhorar também o meu dia a dia do meu trabalho. Sempre também, claro, existe a abordagem do gestor, o gestor, mais do que ninguém, tem que estar preocupado em relação a usar essas tecnologias, mas quando os profissionais que atendem diretamente os pacientes também têm esse interesse em utilizar as tecnologias, fica muito mais simples de você fazer qualquer tipo de implementação de uma nova tecnologia. Os profissionais eles têm que ser protagonistas dessa mudança, você tem que realmente ter essa preocupação. A ética sempre é extremamente importante, você tem que fazer um uso responsável e seguro das tecnologias, como eu comentei. Não compartilhe os dados sensíveis, como os dados que identificam o paciente, nome, data de nascimento, número de documento, endereço, qualquer tipo de dado que possa expor o paciente com uma inteligência artificial. Tá? Se você for utilizar a inteligência artificial, que deve ser utilizada, eu recomendo, use sem utilizar os dados sensíveis do paciente. Coloque os dados de maneira mais geral, ou primeiro você vai anonimizar aqueles dados, retirar esses dados que possam identificar o paciente e aí sim utilizar a tecnologia. Lembrando que esses sistemas também utilizam os dados que a gente acaba utilizando lá para os novos modelos de treinamento. Tá? E tem que ter um foco na comunidade, a tecnologia está a serviço da saúde da população. E nós somos agentes dessa transformação. Tá? Você tem que realmente utilizar essa tecnologia e tentar melhorar o atendimento da população.
A gente tem várias oportunidades de crescimento também quando a gente fala em informática em saúde, a gente tem cursos voltados para isso. Um curso já bem antigo, um dos mais tradicionais em relação à informática em saúde da Unifesp. Ele é um curso à distância, é uma pós-graduação de informática em saúde, é para diferentes profissionais, quase todo ano sai uma turma nova. A gente vai incluir também no link dessa aula, nos links, essa questão de como acompanhar esse edital e como pode participar desse curso também, essa pós-graduação. Eu recomendo bastante. A gente tem várias certificações, além das certificações de informática em saúde, tem certificações em relação ao LGPD, gestão de dados. É importante não somente para a saúde pública, às vezes na sua prática de consultório, na sua prática no setor privado, é importante você ter uma noção melhor em relação a essa questão. Você tendo conhecimento melhor também das tecnologias, isso permite que você participe em estudos sobre a efetividade das tecnologias na atenção primária à saúde. Então é uma oportunidade de você também se envolver em projetos de pesquisa. A inovação, ela está integrada com isso tudo. Você pode pensar em desenvolver uma solução local para um problema específico. Você também pode empreender, pensar em novos modelos de progredir na sua carreira utilizando esse processo de inovação, utilizando as tecnologias. E sempre existe um espaço imenso para a questão de educação em saúde, educação como um todo, né? Você pode pensar em estratégias também para multiplicar o seu conhecimento com outros profissionais, tá? Existe uma oportunidade grande de crescimento profissionalmente também utilizando essas tecnologias. Agradeço para quem continuou aqui até agora. Eu sei que a aula foi longa. Claro que uma plataforma digital você pode assistir aos poucos, mas eu sei que às vezes a aula pode ser cansativa. Muito obrigado para quem participou, foi no fórum, respondeu lá, compartilhou suas experiências. O que eu recomendo agora para você continuar esse processo ativo de aprendizado nas próximas semanas? Você tem que explorar mais os materiais que a gente está indicando e compartilhando aqui na plataforma, pensar em implementar também algumas coisas na sua unidade, passar a utilizar mais uma nova tecnologia, alguma coisa do tipo, compartilhar os conhecimentos com a sua equipe também. Às vezes tem alguém da sua equipe que não está participando desse curso, é importante você compartilhar aquilo que você aprendeu também com os demais membros da sua equipe, manter-se atualizado sobre novas tecnologias, pode ser num vídeo digital, no YouTube, algum outro local, fazendo um curso, uma coisa do tipo. É muito importante se manter atualizado em relação às tecnologias que estão surgindo e também participar de eventos e capacitações na área. Tá? Tem cada vez surgido mais novos eventos, até do próprio governo aqui do DF, da Secretaria de Saúde, em relação à questão do uso dessas tecnologias. E a gente está também num processo de tentar intensificar esses cursos, esses treinamentos. Então, mantenha-se atento aos cursos, às oportunidades que estão surgindo nesse sentido. E uma coisa que a gente reforça bastante quando a gente vai implementar uma tecnologia nova, algo novo que está surgindo, que às vezes esse modelo de implementação não vai ser de uma vez, todo mundo vai aprender a utilizar de uma vez. Aos poucos, às vezes um profissional que vai se envolvendo mais, uma equipe que vai se envolvendo mais, uma unidade que vai se envolvendo mais, isso acaba sendo replicado. Então vai de cada um aqui também intensificar no estudo, começar a participar mais, tentar utilizar essas tecnologias para que a gente consiga que realmente essa tecnologia seja utilizada de maneira efetiva e que tenha um impacto importante no atendimento da população. Muito obrigado, a gente continua aqui no curso com outras aulas, vamos continuar esse processo todo, essa jornada de transformação digital da saúde aqui no Brasil. Muito obrigado.